Nosso programa de índio está mesmo animado, né? Nada a ver com o preconceito da palavra. Eu vou tentar e vou pedir para vocês para a gente tentar objetivar um pouco. Eu começaria com o Ricardo, naquele aspecto que eu relacionei no início. A indústria farmacêutica preocupada em pegar o conhecimento nativo. O que é que nós temos hoje em dia de maior preocupação nesse sentido de resgate da medicina dos índios? Né? Como você falava, na mandioca se aprendeu muita coisa. O que é que ainda tem para se aprender com o tipo de medicina que os índios praticam através das ervas, da biodiversidade em si? Eu acho que tem tudo o que se aprender, né? Eu acho que é um desafio científico atualmente realmente se conhecer as diversas dimensões das culturas indígenas, das sociedades indígenas, mas tem um outro grande desafio muito grande também, é como se aprender, do ponto de vista das relações éticas, inclusive, para se ter com esses povos indígenas, né? Essa questão do conhecimento tradicional e como é que esse conhecimento é investigado pela ciência e, de certa maneira, que benefícios os povos indígenas vão ter, né, a partir desse conhecimento. A própria questão da patente. A patente é uma pauta muito, muito, muito importante de debate. Claro que a gente não tem tempo aqui de entrar nos detalhes sobre tudo isso. Mas já existe, segundo eu sei, até uma iniciativa de um instituto, que parece que Marcos Terena está envolvido nisso, no sentido de preservar a patente, já existe um movimento nesse sentido. Eu acho, sem dúvida, há muitos grupos indígenas que estão muito interessados, estão, enfim, se organizando ou se associando a organizações não governamentais ou a outros tipos de organização, justamente para que essa construção desse conhecimento seja coparticipativo, né? Que eu acho esse é um dos grandes desafios. Eu acho que a ciência ocidental tem tecnologias para fazer esses estudos, sem dúvida, e temos mesmo. Agora, essa imbricação, né, com as sociedades indígenas... Tem muita coisa, assim, de novidade possível? Não, acho que sem dúvida, se pensar nessa dimensão farmacêutica, como você está falando, né, eu acho que nem se arranhou ainda a superfície. Né? Mesmo, diria, até mesmo dos grupos que estão fora da Amazônia. Eu acho que isso, enfim, para todo o Brasil, né, se conhece muito, muito, muito pouco. Tá. Vamos pular para um outro assunto aqui com o Luiz. Sabe-se dos incas, dos maias, toda uma coisa voltada para olhar o céu e definir uma relação com os astros. Qual é isto em termos de cultura indígena nacional brasileira? Em primeiro lugar, não há nenhum povo no mundo que não tenha olhado para o céu e perguntado como é que isso aconteceu. Essa é a primeira questão. Aliás, há uma charge de um jornal, acho que americano, que tem de um lado um homem das cavernas, olhando como é que isso se originou, e ao lado dele tem um astrônomo com toda essa parafernália perguntando como é que isso aconteceu. Então, essa é a primeira... Ou seja, todos os povos tentam explicar como é que o universo existiu. Todos os povos, então, têm uma cosmologia. Né? Essa é a primeira. Depois, todos os povos têm uma relação de nomeação e classificação do céu, que pode ser mais ou menos entranhada com a sua vida, digamos, cotidiana, mas que tem relação com saber os tempos, né? Tempo de caça, tempo de pesca, tempo de plantio, tempo de casar, tempo de batizar. Então, são temporalidades associadas a um outro aspecto, que é prever, por exemplo, quando vai chover, quando vai ter seca, por onde eu devo caminhar, qual é o caminho, se eu ando para lá, como é que eu volto para onde eu estou. Então, há um complexo de coisas. Eu podia especificar com os Guarani, num aspecto que já foi muito estudado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que percebi uma relação que eu não tinha encontrado em nenhum livro. Os Guarani têm dois nomes, os Guarani atuais. Tem o nome civil, né, e tem o nome Guarani. Esse nome Guarani ele é escultado, porque o nome vem de 4 regiões celestes que têm, digamos, o seu Deus ou o seu Senhor que domina. Então, nesse sentido, embora eles não sejam totêmicos na sua relação sócio-histórica, eles são totêmicos com relação ao nome. Então, eles têm clãs de nomes para homens e clãs de nomes para mulheres. Né? E eles não têm, propriamente até, já estou enveredando pela religião por curiosidade, a visão de Deus único,
não é uma coisa semelhante ao que nós estamos acostumados, né, com a civilização judaico-cristã. Eles têm uma grande divindade criadora que é responsável pela geração das outras divindades menores. Então, se você for pensar, você tem uma grande divindade que criou o universo. E aí tem uma coisa interessante, quando eu penso no Big Bang, né, se cria o universo, uma das teorias, um dos mitos, né, cosmológicos modernos, que o universo é criado por explosão e expansão. O mito guarani guarda alguma semelhança, porque o universo guarani é criado por expansão do corpo divino. Né? Então, eu sempre gosto de destacar isso, porque o modo como os Guarani percebem universos e a origem do universo não é, por exemplo, o nosso. O nosso universo foi criado por Deus como uma fórmula mágica. Né? A vontade de Deus criou aquilo. Então, faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se... No universo Guarani, não é assim que ocorre. Né? É uma expansão, uma explosão de expansão que cria o tempo e o espaço e todas as coisas que existem. Um outro aspecto aí, cultural, né? Nós falamos em Deus e, de certa maneira, na medicina, pajé. Eu sei que a Ruth é uma frequentadora assídua, né? Uma moradora de Oca. Que aspectos realçar nesse aspecto mesmo cultural, né? Desse intercâmbio? Tem muitas diferenças, né? O respeito ao mais velho. Que aspecto você realçaria da comunidade indígena que mais lhe chama a atenção, que mais lhe emociona? Olha, eu acho um pouco complicado falar assim, porque eu presto mais atenção realmente na língua. Né? Mas uma coisa que o Ricardo falou e outra que o Luiz falou também sobre o Big Bang, me faz pensar na participação que você diz, essa dimensão participativa que é desejável e que está sendo agora vista cada vez mais por muitos pesquisadores. Quando você fala assim, o universo como expansão do corpo divino, já é uma parte, olha que coisa incrível, é uma participação, o todo, quer dizer, o criado participa do divino. Quer dizer, vai para Spinoza, né? No mínimo, né? É uma coisa impressionante, isso. Agora, mas do aspecto, eu posso falar, então, voltar para as línguas? Porque eu queria, estou doida para falar desde antes. Eu queria falar alguma coisa específica de língua já, mas vamos lá, começa você. É assim, no mesmo sentido que ele está falando. Há um aspecto, uma dimensão científica no conhecimento das línguas que é feita pelos linguistas, tá? E essa dimensão qual é? Que é uma preciosidade para o conhecimento científico da humanidade, que você possa ter mais e mais modos diferentes de ver o mundo, de recortar o mundo, que são as línguas. Tá? Então, isso é importantíssimo, é um aspecto. O outro é essa dimensão que o Ricardo já mencionou, que é desejável e está acontecendo, que os índios participem desse conhecimento, desse desvelar do seu conhecimento sobre as próprias línguas e a própria cultura. Pensa, né? Sim, tenho consciência. Então, aí... Bom, se você depois me fizer alguma pergunta sobre educação, então eu falo mais. Não, eu queria até pegar isso na consciência, porque uma das coisas que eu sei que está existindo, que é parte do seu dia a dia, é exatamente montar escolas que falam a língua, preservar a língua. O que é que existe hoje de concreto nisso? Quer dizer, quantas escolas existem? O que é que está se fazendo do ponto de vista do resgate e da preservação das várias línguas indígenas? Bom, tem um dado assim espantoso que eu acho que ninguém pensa também nisso, né? Que há quase 4.000 professores índios no Brasil atualmente. As escolas, eu não sei que número são, umas 3.000, sei lá, escolas assim, todos os estados. Agora, isso começou em decorrência da Constituição, que em seu artigo não sei qual, reconhece aos índios a utilização no ensino fundamental de suas línguas indígenas e seus processos de aprendizagem. Bom, isso fez deslanchar toda um movimento em direção a que eles se tornem, então, seus professores em suas escolas. Só que, para isso, existe uma série de necessidades, e uma delas seria a formação deles como professores. A segunda, se é para utilizarem suas línguas maternas na escola, então se necessita a língua escrita,
Isso é discutível, mas E hoje leva em uma dia outra não se questão. faz escola sem a língua escrita. Agora, as línguas brasileiras, nenhuma tinha escrita. E aí? Então, Começou a se criar isso? começou a se criar e é nisso que Na verdade, você começou... vimos trabalhando. Quer dizer, os índios se tornando sujeitos da sua história e da sua língua, eles começam também a se Eles preocupar... começam também a se preocupar com a experimentação de Exato. escrita, por exemplo. No Então, com a trabalho participação na criação de escrita. que o Armando Barros, que é da UF, que também trabalha com os Guarani, fez um livrinho bom, que publicou há pouco tempo, ele não fez o livro, os índios escreveram os textos. E uma das coisas que eu vi é a variedade de escrita para a mesma palavra, ou seja, estão no período que nós vivemos, quer dizer, nós não, os portugueses viveram, né, no século XVI, com a experimentação gráfica, começar a escrever a língua. Então você tem variações enormes que depois vai ser regulamentada. Eu não sou especialista em linguística, absolutamente, mas eu acho muito interessante que esse exemplo traz um elemento muito forte da dinâmica das culturas indígenas, né? Assim, eu acho que muito, enfim, tende a se veicular uma ideia das culturas indígenas como congeladas, né, que vai se perdendo com o tempo, fossilizadas, ahistóricas, ou a ideia de aculturação vai perdendo a cultura, né? E esse exemplo que você mencionou é muito interessante, que mostra justamente que o que a gente tem que olhar, né, é a transformação, enfim, essa dinâmica. Se a nossa cultura muda ao longo do tempo, nós temos, enfim, as culturas indígenas mudam ao longo do tempo também. Né? Não dá para falar na existência de uma só característica, porque ela está em mutação. Claro. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo. É o último, vamos para o último bloco e volto já já.